nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. A oração do Pai Nosso, que nós podemos falar e nós também podemos cantar. Certo dia, os discípulos de Jesus que o seguiam e aprendiam seus ensinamentos e também viam todos os seus milagres, pediram uma coisa: Senhor, ensina-nos a orar. Foi então que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, que nós encontramos no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas, que você pode ler na sua Bíblia. E o que significa então essa oração que nós podemos fazer? Martinho Lutero, ele escreveu um catecismo menor, que é um livro para poder ensinar às crianças as principais doutrinas, as principais verdades da palavra de Deus. E uma dessas verdades, esses ensinamentos, é justamente a oração, que se chama a oração do Pai Nosso, que nós queremos ver então. A introdução dessa oração é: Pai Nosso que estás no céu. E o que significa? Vamos ver então o que Martinho Lutero explica. Deus quer atrair-nos carinhosamente com essas palavras, para crermos que Ele é nosso verdadeiro Pai e nós, os seus verdadeiros filhos, para que Lhe roguemos, que nós possamos pedir a Deus com toda a confiança, como filhos amados ao querido Pai. Isso, Jesus então, Ele ensina a gente a chamar Deus de Pai. E nós, pela fé em Jesus, porque Jesus, Ele veio, morreu na cruz por nós, ressuscitou para nos dar a salvação. Todo aquele que crê em Jesus é filho de Deus e pode chamar Deus de Pai. Não é só meu Pai, mas é nosso Pai. Então, Pai nosso que está no céu. Vamos ver agora os pedidos, as petições. Santificado seja o teu nome, é a primeira petição. E o que significa isso? O nome de Deus, na verdade, é santo em si mesmo, mas suplicamos nesta petição que seja santificado também entre nós. E quando acontece isso? Quando a palavra de Deus é ensinada clara e puramente, e nós, como filhos de Deus, vivemos uma vida santa em conformidade com a vontade de Deus. E então vamos procurar lembrar sempre, quando a gente fala santificado seja o teu nome, que o nome de Deus é santo e Deus quer que a nossa vida como filhos de Deus possa mostrar o quanto nós respeitamos e valorizamos a vontade de nosso Deus. Vamos para a segunda petição. Venha o teu reino. Vamos ver o que significa então. O reino de Deus vem, na verdade, por si mesmo, sem a nossa prece, mas suplicamos nessa petição que venha também a nós. E quando sucede isso? Quando acontece isso? Quando nosso Pai Celeste nos dá o seu Espírito Santo para crermos por sua graça e sua santa palavra e vivermos uma vida com Deus neste mundo e também um dia na eternidade. Então, quando a gente pede venha o teu reino, a gente está falando, Senhor,
Tu és o meu Salvador, mas Tu és também o meu Rei, o meu Senhor, e eu quero viver de acordo com a Tua vontade. Sempre a vontade de Deus precisa ser levada em consideração. E vem aí, então, agora a terceira petição. Isso, a terceira. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O que significa isso? A boa e misericordiosa vontade de Deus, em verdade, é feita sem a nossa prece, mas suplicamos nesta petição que seja feita também entre nós, que nós procuremos respeitar e fazer a vontade de Deus. Por isso nós estudamos os mandamentos de Deus, queremos viver de acordo com a vontade de Deus. Sim, essa é a vontade de Deus, que a gente peça, né, a Ele que seja feita a vontade dEle, não a nossa. E isso é o próprio Jesus que nos ensina isso. Vamos ver então agora a quarta petição. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando a gente fala o pão, será que é só o pão? Vamos ver. O que significa isso? Deus, em verdade, dá o pão de cada dia, mesmo sem a nossa prece. A todos os homens, também aos ímpios. Ou seja, Ele manda o sol e a chuva para quem confia em Deus e para quem também não confia. Ele abençoa. Mas nós suplicamos nesta petição que nos faça reconhecer e receber todas as bênçãos de Deus com um coração agradecido. E o que significa o pão nosso, né, de cada dia? Tudo que pertence ao nosso sustento e às nossas necessidades, como comida, bebida, casa, lar, o trabalho, a família, os amigos, os vizinhos, até o governo, as autoridades, tudo isso faz parte das coisas que a gente necessita para viver neste mundo. Então, olha só quanta coisa a gente pede quando a gente diz o pão nosso de cada dia. Vamos para a quinta petição. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. O que significa isso? Suplicamos nesta petição que o Pai Celeste não observe os nossos pecados, nem por causa deles recuse as nossas preces, pois nós somos indignos de todas as coisas que pedimos e não as merecemos, mas que Ele conceda tudo isso a nós por graça, ou seja, por amor, como um presente, porque pecamos muito diariamente e nada merecemos senão o castigo. Da mesma forma que também nós queremos perdoar de coração e de boa vontade fazer o bem para aquelas pessoas que pecam contra nós. A gente quer o perdão, mas a gente não quer repartir esse presente que é o perdão de Deus com as outras pessoas. Então, que Deus nos ajude a perdoar os outros também. Vamos agora, então, para a sexta petição. E não nos deixes cair em tentação. Vamos lá. O que significa isso? Deus, em verdade, não tenta ninguém, mas suplicamos nesta petição que nos guarde, que nos preserve, para que o diabo, o mundo e a nossa natureza humana não nos enganem, né? Fazendo com que a gente tenha vontade de fazer coisas que são contra a vontade de Deus, mas que possamos vencer essas tentações. E para isso nós pedimos que Deus nos fortaleça na fé, para que a gente possa estar forte e firme para fazer e permanecer de acordo com a vontade de nosso Deus. Vamos para o último pedido. Mas livra-nos do mal, que é a sétima petição. Livra-nos do mal. O que significa? Suplicamos nessa petição que o Pai Celeste nos livre de todos os males que afetam tanto o corpo, também a nossa alma, os bens e a honra. E finalmente, quando vier a nossa hora derradeira, ou seja, a hora da gente morrer, que Ele nos conceda um fim bem
bem-aventurado, ou seja, feliz. E nos leve então deste vale de lágrimas, de sofrimento, para junto dele no céu. Jesus pode vir antes, nós aguardamos, né? Venha o teu reino, aguardamos a volta de Jesus. Mas podemos morrer. O que importa é que nós estaremos na vida e na morte nas mãos do nosso Senhor, porque nós confiamos nele como nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí nós temos a conclusão. Qual é a conclusão? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos ver o que significa essa conclusão? Devo estar certo de que estas petições são agradáveis ao nosso Pai Celeste e ouvidas por Ele, pois Ele mesmo nos ordenou a orar desta maneira e prometeu atender-nos. E amém, quando eu falo assim, amém, não é assim, então terminou a oração. A palavra amém significa sim, assim seja. Eu creio, Senhor, que Tu ouves e atendes a oração de acordo com a Tua santa vontade. Que possamos sempre orar sabendo de que Deus nos ouve, porque Ele é o nosso Pai. Nós somos Seus filhos amados e Ele está pronto e perto para ouvir as nossas súplicas e também receber os nossos agradecimentos. Ore,